Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Inglês que Gera Transformação. E hoje, que já deu tchauzinho aí, um convidado muito especial, que é o Victor Matheus. Ai, que prazer ter você aqui nesse Prazer todo episódio. meu. Né? Bate até aquela nostalgia, né? Porque já fui seu aluno quando tinha 13 anos de idade. Há quanto tempo? 14 anos já, hein? 13 anos de idade você tinha. Olha, falando nisso, bom, eu já vou dar um spoiler aqui para o pessoal. Victor foi meu aluno e hoje aprendeu inglês maravilhosamente, fluente. Hoje ele é professor, mas a gente vai contar como é que foi essa trajetória. Victor, você sempre quis aprender inglês? Como é que foi essa história até você chegar no meu curso? Então, é uma história muito legal. Porque desde criança mesmo, 5 anos de idade, desde quando eu fui introduzido ao inglês na escola, né? Eu sempre achei legal falar uma outra língua. Porque muitas vezes meu pai estava assistindo televisão na sala e eu via ele estava assistindo coisas em inglês e eu perguntava, pai, o que eles estão falando? Eles estão falando inglês. Aí, o que é isso? Ah, isso é uma outra língua. Ah, a gente pode também falar isso? A gente pode também falar assim? Sim, tem que aprender, etc. É a mesma coisa que eu tinha aprendido na escola, né? Eu fazia muita pergunta pro meu pai, né? E aí eu falei, sim, você aprende inglês na escola, mas não nesse ponto aí. Né? Então, desde quando eu tive esse primeiro contato com inglês, assistindo televisão e as pessoas falando uma língua totalmente diferente, que eu não entendia absolutamente nada, e aí, juntamente com o inglês na escola, fui aprendendo, né? Só que é coisa básica, tipo dog, cat, monkey, as coisas, os números, essas coisas. E aí comecei a despertar esse desejo. Até então, que eu sempre me dava bem nas aulas de inglês, porque eu gostava de falar diferente. Né? Ah, eu não estou falando mais português, estou falando uma outra língua. Eu via aquilo, eu ficava, com criança, eu ficava com os olhos brilhando, né? Em questão de aprender inglês. E aí, com o tempo, né, eu falo até brincando que o melhor presente que meu pai me deu foi um dicionário, assim, de inglês. Tipo Collins, que é pequenininho, português e inglês. E aí, o que acontecia? Eu pegava aquele dicionário e usava meio como uma bíblia, né? Então, eu ficava o tempo todo, não somente na escola. Que o intuito que meu pai comprou aquele dicionário era na escola. E eu começava usando no dia a dia. Eu tentava formar frase, né? Montar uma frase. Não saía certo, mas montar uma frase de palavra por palavra. Para começar a entender. E jogava videogame também. E parava o jogo para ficar vendo as palavras no dicionário, né? Quando meu pai viu que eu estava fazendo com muita frequência, eu falei, não, vou botar ele no curso de inglês, né? Porque é o jeito. Aí ele falou, Peter, você quer ir no curso de inglês? Né? Eu falei, claro, eu quero curso de inglês. Né? E aí foi onde foi introduzido o Diginal, o Riva, a Luciana, né, que a gente está entrevistando hoje, certo? Que já tinha conhecido, né, coincidentemente já tinha conhecido quando eles foram na minha igreja, Cristo Resposta, e, com um grupo de pessoal, né, com o pessoal lá, e eu lembro que era o Kevin e o Gus, né, como eu estava falando, antes, e eu lembro que era a Luciana que estava fazendo a tradução, né? E aí comecei a minha jornada em inglês com Riva, né? No nível starter, e depois todos os outros níveis foi com a Luciana mesmo, né? E todos eles foram bem proveitosos. Amei ter aprendido inglês, né? Porque além de aprender o inglês, né? Aí tinha os famosos extra classes, e isso foi agregando muito. Já que eu não pude ir para o exterior, e até hoje eu não fui ainda, mas um dia eu irei. Ô, E aí? Vitor, você falou uma coisa interessante, porque um dos mitos que existem, né, dentro desse negócio do inglês é que a pessoa só vai se tornar fluente no idioma se ela for, se ela for para fora, por exemplo, se é o inglês, não, ela tem que ir para os Estados Unidos, estudar lá, ou morar lá, ou na Inglaterra, enfim. Fala para mim, é possível falar inglês fluente sem sair do Brasil? É claro, é possível ser fluente em inglês sem sair do Brasil. Né? Eu sou uma experiência viva. Né? Eu falo brincando para meus alunos que o mais longe que eu fui na minha vida inteira foi Rio de Janeiro, em Paraty, quando eu tinha 8 anos de idade e eu não falava inglês. Foi o mais longe que eu fui na minha vida. E nem por isso isso me impediu que eu fosse fluente no inglês. Né? A diferença é que quando você vai para o exterior, você tem uma experiência mais, digamos assim, mais, tipo assim, harder, né? Porque você vai estar diretamente no inglês e ali não vai ter legenda, não vai ter nada. É você e o inglês puro. Você tem que, para você sobreviver lá, você tem que falar inglês, né?
Apesar que hoje em dia tem várias pessoas que falam português lá, você encontra bastante gente que fala português, mas isso não isenta o fato que você tem que ter um bom inglês para o exterior. E exatamente também, você não precisa ir para o exterior para você ter a fluência no inglês. Vai te dar um grande progresso? Vai. Você vai aprender bastante, né, na prática? Vai. Mas não é porque a pessoa nunca foi para o exterior que ela nunca será fluente no inglês. E eu falo que o contrário também é verdadeiro, porque eu morei na Inglaterra, morei nos Estados Unidos e conheci muitos brasileiros e muitas pessoas de outros países que moram há muitos anos fora e não falam o idioma, não falam inglês. Então, tudo vai da nossa atitude em relação, né, àquilo que você está aprendendo, né? E olha, daqui a pouco eu vou chegar na atitude, porque você começou já na atitude corretíssima. Você já chegou e o que a gente falava, Vitor, tem que praticar aqui, tem que fazer. Você sempre fez tudo direitinho, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você falou que só tinha noção quando você chegou no meu curso do inglês da escola, né? Você tinha alguma expectativa, por exemplo, por você ter tido contato só do inglês da escola? Quando você falou, que teu pai falou, não, vou te matricular, vou te colocar num curso de inglês, qual a expectativa você tinha? Você achava que ia ser parecido com a escola também? Ficar lendo, abrindo livro? Fala isso para mim. Então, quando eu comecei o curso de inglês, a minha expectativa para o inglês, na verdade, era sair de lá falando, né? Porque quando o pai me botou no curso de inglês, eu falei, agora sim eu vou começar a falar inglês de verdade, né? Eu comecei dizendo, já pensava assim. E aí, minha expectativa, só que assim, eu não tinha objetivo na época, né? Você quer aprender inglês para quê? Na verdade, eu só queria aprender inglês para falar, que nem os personagens da televisão falavam, né? Porque eu via muito os desenhos em inglês, os jogos em inglês, os vídeos em inglês, e eu queria falar que nem os personagens falavam, né? Meu intuito era esse na época, quando tinha uns 3 anos de idade, então eu até falava, o intuito do meu inglês era para hobby mesmo, só para saber falar, né? E não tinha assim, voltado para profissional, trabalhar em cruzeiro, trabalhar numa empresa multinacional ou em algum outro lugar, e muito menos como dar aula, né? Apesar de eu já gostava do fato de ser professor também, né? Que isso, na verdade, faz parte da meu pai ter me dado um dicionário de inglês e português, né? Ao mesmo tempo, ele também cometeu um erro que fez me despertar essa vontade de ser professor também, quando ele comprou vários livros de professor que não podia usar na escola. E acabou ficando aqui em casa jogado no cruzeiro com as respostas. E aí, quando eu chegava em casa, eu nunca fui aquela criança que precisava de outra pessoa para brincar, brincava sozinho, então eu pegava os livros e começava a brincar de escolinha dentro de casa, né, com livros de inglês, de matemática, geografia, todos os livros que não podia usar na escola porque era do professor, né. E aí, o meu objetivo na época era ter inglês para falar, que nem o personagem da televisão falava, não tinha, assim, um objetivo profissional, né, ou como virar professor de inglês também, né. E nem mesmo para ir para o exterior, né? Que era tipo, eu quero ir para os Estados Unidos, né? Quando era criança, eu quero ir para os Estados Unidos, quero ir. Né, era só os Estados Unidos, não tinha outro país, né? Eu achava que só os Estados Unidos falavam inglês, né? Agora vem cá, quando você chegou, que você começou a assistir as aulas do Rivas, minhas aulas, o que você achou? Qual foi o impacto que teve para você? Olha, eu vou te contar algumas verdades, coisas que você não sabe. Olha só, né, aquele panic time, né? Mas enfim, umas coisas que aconteciam. Então, quando entrou no Riva, eu sabia que era o starter, né? Que ele falou que era o nível 0. Ou seja, as aulas seriam totalmente em português, já, né? Incentivando que o aluno fosse falar inglês, né? Só que uma coisa que ele falou que eu fiquei com medo. Essa é uma coisa que eu conto para poucas pessoas, né? Agora eu vou contar para vocês também. Uma coisa que eu fico com medo. Ele falou, né? Então estudem bastante, porque o próximo nível, né? A aula será totalmente em inglês. Por isso que a aula será totalmente em inglês, eu já entrei em pânico. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? Então, uma coisa que eu pensei em fazer, mas acabei não fazendo, né? Porque não é certo, né? Eu pensei em reprovar o ensino, o primeiro nível 0, só para não ter aula em inglês, né? Eu pensei em fazer isso mesmo.
Só que aí eu falei, não vou provar de propósito só pra, né? Vou encarar. Até que chegou ao dia da prova, né? Que era a prova do semestre. Falei, não, sabe uma coisa? Não, vou estudar, vou fazer a prova, vou dar o melhor, né? E eu lembro que eu tirei um 9 na prova, né? Que tinha tanto listening quanto reading, writing, tudo mais. E eu falei, aí depois mas eu fui com medo, né? Quando foi que eu te conheci, Luciano? Era o primeiro nível, que era o nível basic, né? E a aula tava em inglês. Mas aí quando você começou a falar, eu falei, eu tô entendendo o que ela tá falando. Eu tô entendendo o que ela tá falando. Toda a explicaçãozinha que ela tá dando, eu tô entendendo, né? E aí foi o momento que deslanchou. Aquele medo que eu tinha, né, foi totalmente destruída. Eu falei, não, agora sim, vou estudar com força mesmo, então. Se a gente tá conseguindo entender o que ela tá falando, significa que eu tô tendo progresso, né? E aí, depois disso, deslanchou. E uma coisa que eu sempre aprendi, né, que eu falo sempre até hoje com meus alunos, né? A regra é imitar. Né? Então, por isso que por muitas vezes eu imitava vocês falando, né? Você fala, repeat, tal coisa. E falava do mesmo jeito que vocês falavam, né? Até então que você me chamava de Victor, my American student. Lembra disso? E foi isso. Foi esse desafio, né? E eu achei que realmente não ia conseguir no começo. Mas aí, depois que eu vi que estava tendo realmente progresso, que não é tão difícil como muito que as pessoas sempre falam, não, inglês não vai entrar na cabeça, inglês é aquilo, inglês é isso. Né? E, na verdade, é tudo mito, né? Basta você realmente se dedicar, buscar entender e ficar em inglês, né, no contato inglês do dia a dia. É como vocês falavam, né? Tem contato diário, não tipo somente quando vai entrando na sala de aula e para estudar. Contato é diário, né? E essa é através dessa prática que leva ao aperfeiçoamento. Você acha que é nesse momento, quando você começou a ter as aulas em inglês, e aí você viu que realmente você conseguia compreender? Foi aí que tua ficha caiu, que você viu, não, eu estou aprendendo. É uma coisa que eu acho que é uma verdade. Quando eu acertava e começava a entender, eu ficava feliz, né? Até hoje, fico feliz, aí começava, tô entendendo, agora tá indo, tá indo. E aí isso me motivava a ir buscar cada vez mais, né? E, por exemplo, como é que eu falo isso em inglês? Como é que eu falo aquilo em inglês? Eu ficava buscando em casa isso, né? Aí eu tentava formar minhas frases aqui, falando sozinho mesmo, né? Então, por 13 anos, 14 anos da minha vida, minha mãe ficava falando, Vitor, por que você tá falando sozinho aí em casa? Por que você tá falando sozinho em casa? Tá falando sozinho de novo, né? Então, toda vez que minha mãe ficava perguntando por que estava falando sozinho, eu falava que estava treinando inglês. E era verdade. Por isso que isso cada vez mais foi despertando interesse, e aí foi aí quando eu me toquei, né? A chave virou, agora tô entendendo, né? E aí você fica empolgado, né? Você quer ouvir tudo que todo mundo tá falando, quer ouvir que tudo. Entendi isso. Aí você fica assim, né? E isso que me deixou alegre, que me motivou cada vez mais a buscar, né, o interesse e estudar para aprender inglês. Ô, Vitor, você falou uma coisa interessante sobre falar sozinho, né? E tem uma frase que eu gosto muito que é quem não quer dá desculpa, né? Uhum. E quem quer dá um jeito. Porque às vezes as Exatamente. pessoas falam assim, mas se eu aprender inglês, vou treinar com quem? Não sei o quê. E você falava sozinho. E eu lembrei de uma história que um amigo nosso, americano, ele foi num país de língua espanhola. E lá ele chegou e começou a conversar com um garoto, um adolescente, sei lá, 15, 16 anos, e de repente ele perguntou: Nossa, onde você aprendeu inglês? Aí o rapaz falou assim para ele: olha, ele foi para Cuba. Agora que eu lembrei, Cuba, e é um país meio fechado, né? Sim. E aí ele conversando com esse rapaz, e o rapaz falou assim: Não, eu não fui em curso de inglês, eu fico jogando videogame em inglês e jogos e tudo, as frases, eu fico vendo o significado e estou sempre fazendo isso, jogando inglês. E aí disse que ele falou assim: Mas o seu inglês é muito bom. E o rapaz virou para ele e falou assim: Ai, obrigada, eu fico tão feliz de saber disso, porque você é o primeiro estrangeiro que eu falo na minha vida. Ou seja, foi a primeira vez que o rapaz estava falando inglês com alguém de um país, com alguém que fala inglês nativo, né? Uhum. E esse cara que falou com o menino, ele falou assim: foi impressionante, porque ele tinha tanta vontade de aprender que ele jogava em inglês o tempo todo. E ele falou, e realmente ele tinha um ótimo vocabulário, ele se fazia entender muito bem, e essa sua atitude de falar inglês sozinho, é uma coisa assim, eu te dou os parabéns, sem brincadeira, porque
É aquilo, Obrigado. é o que você tinha, né? Tem pessoas que ficam esperando a assim, ocasião perfeita, né, para fazer alguma coisa, e não existe, né? Falando nisso, Victor, o que que você pode dizer para pessoas que às vezes pensam assim: olha, eu já passei da idade, ou eu acho que eu não tenho capacidade para aprender, ou eu nunca vou sair do Brasil. O que que você tem a falar para essas pessoas? Olha, o que eu tenho para falar para as pessoas que acham que, tipo, que tem que ter idade para aprender inglês, porque eu tenho 25 anos, tenho 30, tenho 40, tenho 60, né, já passei da idade de aprender inglês, isso é tudo miguezinho, tá? Isso é tudo desculpa para não aprender inglês, né? O que eu vejo na criança que falta no adulto, né, é essa insistência na hora de aprender alguma coisa. Por quê? Muita gente fala que a criança ela aprende mais rápido. Mas por que ela aprende mais rápido? Porque ela fica processando e reprocessando aquilo o tempo todo, certo? O adulto não. Às vezes o adulto ele vai para a aula, né, aprende, fecha o livro e só na próxima aula. Né, e fala, não estou aprendendo. Por quê? Porque não processa, não fica processando aquilo na cabeça. A diferença é que, como adulto, a gente já tem outras coisas em mente também. Né? Enquanto tô tendo aula de inglês, estou pensando, né, o que tem para janta, estou pensando no dia de amanhã, no trabalho, ou nos filhos, muitas vezes. Então, fico com a mente em vários lugares, né? E acabo não focando aqui, no que é o inglês. Aí, o que acontece? Essa pessoa que mais velha, digamos assim, fala que não tem mais cabeça para isso. Na verdade, ela tem outras prioridades, então ela já não prioriza mais o inglês. E aí dá essa desculpa falando que não tem mais cabeça para isso, porque na verdade não consegue separar as coisas, mas gerenciar tempo para pensar em tal coisa, tempo exatamente para o inglês e tempo para pensar em outras coisas. Então, realmente, precisa da dedicação. Não existe nenhum processo, né, cognitivo que você vai usar, tipo, transferência de conhecimento via USB mental, telepatia, essas coisas não existem, né? Sempre a boa e a velha prática, entendeu? E não tem idade para aprender inglês. Você falou uma coisa aí muito interessante. Olha que eu tenho perguntas, mas você acaba falando coisas interessantes e eu vou para outra pergunta, né? É interessante porque todo o processo, né, para fazer uma coisa bem feita, a repetição é a chave, o treinamento, a dedicação, tudo isso, né? Só que infelizmente as pessoas acham e elas querem acreditar em metodologias assim mirabolantes, tudo, e acabam caindo num monte de furada. Não existe o inglês de 3 meses, o inglês instantâneo. E foi muito legal você falar isso. Agora, a minha pergunta é: você imaginou que você seria um dia professor de inglês? Você imaginava isso para você? Olha, se eu imaginar ser professor de inglês um dia, eu não sei, sinceramente. Né? Mas uma coisa que foi me despertando esse sonho de ser professor de inglês, é exatamente a indignação de como o inglês era ensinado nas escolas. Então, por exemplo, né, muita gente reclama, tem muita aluno que reclama, professor, verbo to be de novo. Né, aprendi 12 anos na escola, aprendi a sair sem saber esse negócio. Né, tu vai passar de novo esse negócio, né? Então, por isso que me despertou essa vontade, né? E foi até uma brincadeira que eu fiz na época da faculdade, que a gente estava meio que sem fazer nada, literalmente, na hora do intervalo. E ela falou assim, então, ensina inglês pra gente aí, do nada. Ensina uma coisa em inglês pra gente. Aí eu peguei na lousa, comecei a ensinar. Você faz isso, como que é montar uma frase em inglês, usando o ser estar. Isso aqui, com uma ação, né? Você usa essa estrutura aqui. Aí quando eu percebi, né, que o pessoal tava entendendo, e eu tava ensinando, o pessoal tava entendendo, eu falei, eu acho que eu consigo ensinar inglês. Legal. Né? Só que isso foi um tempo, se não me engano, foi em 2012, 2013. Né? Só comecei a dar aula mesmo em 2016. Eu percebi que eu tinha essa. Não só o dom da paciência, né? Que fala, nossa, você tem que ser paciente, né? Não só isso, porque isso automaticamente faz parte. Mas eu percebi que eu fui, né, tendo isso. Então, o gatilho que me ajudou a ser professor de inglês, o que me impulsionou a ser professor de inglês foi a indignação, né, de como o inglês é ensinado na escola, que poderia ser muito mais fácil do que aquilo. E aí isso que foi colocando no coração, sabe, esse intuito, essa vontade de ser professor de inglês. E acabei sendo, né? Hoje sim, eu estou estudando letras, né, na faculdade de letras, para ser um professor registrado, né, não ser um professor, entendeu?
Ô, Vitor, bateu uma curiosidade aqui, vendo você falar dessa indignação que te surgiu. Em algum momento você acha que, por exemplo, o meu curso, as minhas aulas, as aulas do Riva, foram assim uma inspiração também para você se tornar professor? Olha a certeza absoluta, né? É claro que na época, como eu tinha dito, né, o inglês era para ser um hobby, mas a maneira que vocês ensinavam, né, não só eu, mas os alunos, todos os alunos, era, inglês é isso, é fácil, né? Então tinha um conteúdo ou outro, né, que tinha para estudar. Olha, eu vou contar uma outra verdade que eu não contei, né? Agora você vai ficar brava comigo, mas depois, já se passaram 14 anos. O que acontecia? Eu não fazia lição de casa. Por quê? Vocês ensinavam e eu ficava lá na minha cabeça repetindo daquele jeito, né? Por exemplo, aprendi que se eu quiser perguntar se alguém faz alguma coisa, do you, alguma coisa. Eu ficava isso em casa, né? Repetindo, né? Como você falou, a repetição é algo muito importante. Repetição, né? E a criação também. Eu chamo de repetição e multiplicação, porque você pode pegar uma estrutura e fazer várias frases com a mesma estrutura. Tá faltando 30 minutos para começar a aula, na verdade, pegar lá o caderno e fazer a lição rapidinho. E depois aí você fala, fez a lição, parabéns, certo? Né? Mas mal você sabia que eu deixava para os últimos 30 minutos antes de começar a aula. Não, você está mais do que perdoado aqui diante de todos que estão vendo. Por quê? Porque eu costumo falar para os meus alunos, né? Estudar, que é aquilo que você falou, praticar, não é só aquilo que você vai escrever. Então, quando você estava repetindo, quando você já estava mais do que fazendo tudo. Então, perdoadíssimo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você imaginaria a sua vida sem inglês hoje? Você imaginaria a minha vida sem inglês hoje? Acho que não, hein? Porque como eu sempre gostei de inglês, eu não imagino não usando. E porque no máximo que poderia acontecer era ter adiado. Mas hoje eu não imaginaria a minha vida sem inglês, porque eu uso inglês todo dia, né? E eu sempre usei todos os dias, mesmo não sendo professor de inglês, né? Porque ou eu jogava videogame, ou meu celular, que meu celular tá sempre em inglês, ou assistir vídeo no YouTube. É uma coisa que eu faço muito, é assistir vídeo no YouTube, mas vídeo aleatório mesmo, entendeu? Vídeo engraçado, vídeo de notícia, documentário, né? Ou filmes que já assisti em português, assistindo agora na versão em inglês, para ver o que eles falam em inglês, né? Séries, tudo mais. Então, tudo aquilo que eu falo, sempre falo interessante que tudo que você faz em inglês te agrega, né? Pode ser através de música, pode ser através de vídeo, pode ser através de séries, Netflix e tudo mais, né? Instagram, ou digitar, né? O que acontecia? Quando eu estudei no ensino médio, o que acontecia no ensino médio era que tinha muita aula vaga, ou seja, os professores faltavam bastante, né? E nas aulas vagas, eventualmente, eu fazia o quê? Eu começava a escrever uns textos aleatórios em inglês, tipo uns daily reports, certo? Tipo um relatório de dia, tipo diário, né? E depois, na aula de inglês, eu levava para a professora. Você pode corrigir, né? Depois que foi a lição, né? Tava fazendo uma lição mais rápida e entregava para a professora. Não corrigir. Ela via, corrigia. Foi mais uma coisa que me engajou, né, no inglês. Então, hoje em dia, eu sei, eu não consigo imaginar eu sem inglês, né? Então, porque eu falo assim, se eu passar o dia inteiro, 24 horas, sem dizer, por exemplo, uma palavra, né, em inglês, aquele dia não foi meu dia. Aquele dia literalmente não existiu para mim. Entendeu? Então, eu uso inglês todo o santo dia. Nem se for falar uma palavra em inglês. Eu tenho que, no mínimo, falar uma palavra em inglês um dia, para ele ser um dia. Entendeu? Ô, Victor, esse episódio, né, que eu faço, conversando com pessoas que foram meus alunos, chama-se O Inglês que Gera Transformação. Você pode dizer, o inglês, ele é transformador? O inglês, ele é transformador, é aquele clichê, alerta de clichê, hein? E é tudo que todo mundo fala, né? Inglês, ele abre portas. E de fato, ele abre portas, porque é a língua que conecta o mundo, né? Então, se você for para o exterior, né? Por exemplo, se eu for para a China, eu posso contar gente que fala inglês. Se eu for para a Rússia, eu vou contar gente que fala inglês. Se eu for para a Indonésia, né? E sim, é verdade, porque eu tenho amigos da Indonésia, uma amiga da Indonésia, que fala inglês, entendeu? Então, aonde você vai no mundo, você vai encontrar pessoas que falam inglês, né? O inglês em si, né? Ele abre portas e ele te transforma profissionalmente. Então, por exemplo, oportunidades que você queria ter, né? Por exemplo, ir no exterior, para trabalhar em navio, para ter uma realização profissional, né?
vai exigir inglês. Então, por isso que hoje no mercado atual, no mercado de trabalho atual, inglês não é mais um diferencial, e sim um pré-requisito. Então, hoje em dia, por exemplo, se você fala inglês, você não fala inglês, né? Então, as duas pessoas ainda estão concorrendo. Agora, que o inglês é um diferencial. Agora, hoje em dia é um pré-requisito. Então, se você não tem inglês, você não tem nem como concorrer à vaga. Então, ele transforma no sentido profissional, né? E também na realização de sonhos, certo? Então, se você tem sonho que envolve andar uma milha extra, por exemplo, quero ir para o exterior, quero fazer tal coisa, quero montar uma família no exterior, né, etc. O inglês, ele sempre vai conectar você com outras pessoas. Até mesmo para negócio, né? Você pode conectar com pessoas de países árabes, né? Por exemplo, Dubai, né? E essas coisas que eu vejo, né? Que hoje em dia você consegue viajar, de fato, você consegue viajar para um outro país sem saber absolutamente na dica de inglês. Né? Você pode usar o Google Tradutor, tem aquela função do Google Tradutor que você pode traduzir instantaneamente, mas é que você fica dependente de algo, certo? E eu como faço, quando você vai para o exterior, quando você quer fazer uma viagem, você vai viajar não para sobreviver, e sim para viver. Muita gente viaja assim, vou viajar para o exterior, assim, do nada, assim, né? Às cegas, né? A pessoa, ela viaja, mas ela sofre, né? Então eu já vi muitos testemunhos de pessoas dizendo, as primeiras 2 semanas, 3 semanas, a primeira semana, a única coisa que eu sabia fazer era entrar em pânico, chorar e, tipo, não saber o que fazer, né? E aí depois a pessoa, né, ela se recompõe e começa a sobreviver, e depois passa a viver, né, que se acostuma. Mas a questão é, você não precisa passar por isso, entendeu? O inglês, ele te transforma nesse quesito, com pessoa, na realização de sonhos e profissionalmente, certo? É essa transformação que o inglês vai te trazer, né? E uma visão, né? Não uma visão mais nacional, é uma visão internacional, certo? Eu posso ir para qualquer lugar do mundo se eu tiver inglês. Ô, Vitor, você falou uma coisa que eu já ia te perguntar aqui, porque as pessoas parece que não caiu a ficha ainda. Ainda se fala cair a ficha aí no Brasil, Victor? Eu estou desatualizada, que já faz uns anos que eu moro fora, não sei, mas nem se fala isso daí, olha só. Não, cara, ainda fala, e tem também, o pessoal não se toca, né? Que é mais usado, né? Então vamos lá, o pessoal não se toca, acho que muita gente não se tocou ainda da importância do inglês, que você falou que é um requisito agora, né? Para aquelas pessoas que estão te vendo e estão assim, não sei se estuda inglês, sei não, viu? É importante as pessoas hoje em dia estudar o inglês, você já meio que já deu essa deixa, mas o que você tem para falar para essa pessoa? Então, para você, para você que acha que inglês, eu posso viver bem sem inglês, de fato, você está falando uma verdade, né? Você pode viver bem sem inglês, mas você vai perder muitas oportunidades, né? Como eu falei anteriormente, inglês abre portas. E isso aí todo mundo fala e é verdade. Até quem não faz inglês, quem não estuda, quem não gosta, a pessoa fala, não sei que inglês abre portas, tudo mais, etc., mas não entra na minha cabeça, né? O que tem que entrar na sua cabeça, literalmente, é que inglês é a língua que fala com o mundo inteiro. Então, se você tem inglês, você tem acesso ao mundo inteiro. Além de hoje ser um pré-requisito no quesito de empresas multinacionais e até mais, para você ter uma boa posição profissional, né? Você pode realizar sonhos, certo? Então, inglês sim é importante. Você pode viver sem ele, mas você viveria muito melhor com ele, entendeu? O inglês, ele vai te dar esse acesso. Parece que, sabe quando você tem uma visão limitada? É quando você não tem o inglês. Quando você consegue só enxergar o nacional, né? Que seria o micro. Aí, quando você aprende inglês, você consegue enxergar o macro, né? Que você consegue enxergar global, né? Internacional e global, certo? O problema é que a gente sempre começa a dar o passo. Só que as pessoas não terminam, né? E as pessoas, elas têm em mente que inglês abre portas, as pessoas têm em mente que inglês vai dar maiores oportunidades, porém é aquele negócio, as pessoas, elas não priorizam, né? É como se fosse um curso bônus, digamos assim, né? E muitas vezes o bônus a pessoa não aproveita. Não, mas, na verdade, o inglês ele tem um peso tão grande quanto uma graduação, digamos assim, né? E eu vejo muita gente graduada, né? Mas não consegue entrar em empresa por causa do inglês. E a questão é essa. Então, o inglês é tão importante porque você acha ele em tudo, né? E até manual. Se você comprar alguma coisa da China, vai vir em chinês, vai vir em inglês. Por quê? Porque a língua é falada no mundo inteiro, né? Então, inglês, a gente tem que pensar isso, né?
uma segunda, a gente tem que ter uma segunda língua. Então, é isso que eu tenho que falar para você, que acha que inglês não é relevante, tá? Então, quando você aprende inglês, você começa a enxergar o mundo de forma global, e não somente o nacional. E uma coisa interessante também, um detalhe, é que, assim, quando eu estava aprendendo inglês, já com vocês, né? Quando eu terminei curso de inglês, foi aquilo que você me disse, né? Ou você continua praticando inglês, ou você enferruja. Porque você não tem meio termo, né? Você não estagna no inglês. Ou você, né, começa a esquecer tudo que você aprendeu, ou você aperfeiçoa mais do que você aprendeu. Eu lembro que, né, numa dessas, eu conheci um rapaz da Itália, né, um garotinho de 13 anos. Na época eu tinha 17 e o rapaz tinha 13 anos. Ele estudava inglês na escola. Então eu fico pensando, se eu tivesse só com inglês da escola, e ele estudando inglês na escola, na 6ª série, eu acho que ele seria tipo, inglês avançado e eu seria inglês básico, né? Então, para você ver que como as outras escolas, as escolas públicas mesmo, em outros países, eles reforçam a importância de uma segunda língua, que é inglês. Você vê pessoas que falam inglês fluente, mas sem fazer curso específico, né? Só com inglês da escola, já se conseguem comunicar. E é isso que faltaria aqui no Brasil, esse reforço, né, no quesito de uma língua estrangeira. Olha, na Alemanha, né, eu posso dizer, por ter visitado e ter amigos lá, tudo, quando a pessoa termina o ensino médio, ela fala um inglês muito bom. E eles têm um sotaque muito limpo. Então, assim, se você pegar pessoas aí dos seus 50, 45 para baixo, essa geração toda na Alemanha geralmente fala inglês. Então, você vai conhecer uma pessoa lá que terminou o ensino médio, um jovem, você pode conversar em inglês, você pode chegar na Alemanha, que com inglês você não morre de fome, você faz amigos, enfim. Olha, Victor, você teria alguma consideração final para fazer, alguma coisa que você queira falar? Fica à vontade. Que eu quero te agradecer muito por ter investido o seu tempo em estar aqui com a gente. Você poderia estar fazendo outra coisa, descansando. Enfim, você está aqui. Então, eu quero te agradecer demais, em meu nome, em nome do Riva. E se você tiver alguma consideração final que você queira fazer. Então, minha consideração final é que, né, basicamente é um apelo, né? Pelo amor de Deus, aprenda inglês. Né? Parece brincadeira, né? Parece um apelo, um desespero, mas não. Né? Como a gente conversou aqui, né? Então, o que eu falei, o que a Lu falou, né? Então, basicamente, foi uma testificação, né? Quando a gente estava trocando as ideias, que realmente é importante. Né? Então, se você acha que realmente não é relevante, tudo bem, é a sua maneira de pensar, né? A sua opinião, mas inglês, ele abre portas, né? Mais uma vez falando esse clichê, porque, de fato, sim, te conecta ao mundo, e quando você for fazer inglês, mais faça de verdade, entendeu? Olha, eu estou fazendo o curso de inglês, ele é tão importante quanto qualquer outro curso, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, tô fazendo curso tal, A, B, C. Então, eu me dedico ao A, B, C, e inglês é um curso bônus, digamos assim. Então não vou dar muita prioridade porque é inglês. Não, inglês, ele tem um peso tão grande quanto qualquer outro curso, né? E é ele que vai garantir você o acesso ao mundo inteiro, né? Então, o inglês, ele abre portas e te deixa com uma visão, né, muito maior. Victor, eu sempre termino meus vídeos me despedindo do pessoal falando bye, see ya. Então, eu vou agradecer a eles e eu quero pedir para você se despedir junto comigo falando bye, see ya, ok? Ok. Então, olha, agradeço você por me acompanhar até aqui e vejo você no próximo vídeo. Vamos lá, Victor? Vamos lá! Bye! See ya! Hello, everybody. My name is Victor. I'm 27 years old. And once when I was 13 years old, I was Luciana's student. So, yeah, I've learned English through her and Riva. Yeah, she was one of the best choices I ever made. Yeah, my father actually showed me then. And I decided to embrace the idea that I'll be learning now a different language. And it was the best experience I could ever have so far. And now, because of that, because I've studied English and I've learned English with Riva and Luciana, now I'm able to teach English. So I'm very thankful for all the experience, for all the time that we had together. And I motivate you who's watching this video to learn English, because you can talk just like me, just like Luciana, just if you are willing to do it. That's what I got to say.